E agora nós vamos falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro admitiu que pode não voltar ao Palácio do Planalto na condição de presidente da República. Mas disse que seus apoiadores podem ficar tranquilos, porque durante a participação no AgriShow, Feira do Agronegócio, que está sendo realizada na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, de fato, ele acabou dizendo o seguinte, abre aspas, vamos em frente, nós acreditamos em vocês, nós acreditamos no Brasil, e se eu não voltar um dia, fiquem tranquilos, nós plantamos sementes ao longo desses nossos 4 anos, fecha aspas. Essa declaração foi dada ao lado dos governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ronaldo Caiado, de Goiás. O que quer dizer isso, Diego Tavares? Ele está lançando um dos dois a presidente da República? Olha, professor Capês, dentro do bolsonarismo a gente nunca pode cravar nada, porque, enfim, as opiniões em relação às composições políticas lá mudam a cada semana. Mas fato é que a gente já nota no ex-presidente Bolsonaro um comportamento muito diferente do que o Bolsonaro de alguns meses atrás, que parecia ter plena convicção de que conseguiria reverter a questão da inelegibilidade e ser candidato nas próximas eleições presidenciais. Eu vejo esse discurso dele praticamente como alguém que reconhece que está numa situação muito complicada perante a justiça, muito complicada inclusive politicamente, e está meio que jogando a toalha, mas deixando claro que existe um projeto para a direita a ser edificado e que ele vai estar dentro desse projeto. Eu acho até uma evolução, considerando o perfil do presidente, admitir, transferir os seus votos para uma outra liderança, coisa que até pouco tempo atrás era praticamente inimaginável dentro do bolsonarismo. O bolsonarismo, tal como a questão do lulopetismo, é um culto em volta de uma personalidade que é a do presidente Bolsonaro. Como o João disse aqui na outra pauta, dentro da ala da esquerda existe isso também em relação ao Lula. A esquerda, de modo geral, orbita em torno da personalidade do Lula, assim como na direita nós temos esse fenômeno em torno do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho um bom primeiro passo para que a gente possa começar a reconstrução da direita e passar a ser uma oposição viável à atual gestão do governo federal. Enfim, acho que é um discurso com uma simbologia interessante, pensando na reconstrução da direita que é necessária para se fazer oposição a esse governo. Wilson Pedroso, o Bolsonaro dizem que ele agrega e ao mesmo tempo tira voto, porque é uma posição muito definida. Então, tem candidato que às vezes pegar uma carona para pegar o aspecto positivo e não querer se comprometer com o aspecto negativo da imagem do ex-presidente. Agora, fato é que as pesquisas têm mostrado que hoje, provavelmente, ele seria eleito. Ou seja, ele tá crescendo muito na sua popularidade e na aceitação popular. Os fenômenos, os fatores podemos discutir, mas esse é um fato objetivo. Você acha que o Bolsonaro tem capacidade para eleger um presidente da República ou ele pode trazer aspectos negativos, como tem também o outro candidato, porque são de candidatos populistas que têm aquela máxima, ame-o ou odeio? Capês, eu acredito que o presidente Bolsonaro está pavimentando a sua sucessão como candidato a presidente. Ele já sentiu que vai ter dificuldade em ser candidato nas próximas eleições por conta de todos os processos junto ao Supremo e junto ao Supremo Tribunal Eleitoral, e está fazendo um indicativo e mostrando para as pessoas que o governo dele não foi um governo ruim, que ele realizou, demonstrando para as pessoas que criou sementes que são frutíferas nesse momento. O presidente, se você for ver, se a gente for se basear em estar falando muito de pesquisa, nas pesquisas, quando a pesquisa coloca Lula e Michele, ela está colada nele. Quando coloca Lula e Tarcísio, ele está colado nele. Então o jogo está aberto. Ele ainda é uma grande liderança no país, visto o que aconteceu aqui na Paulista no mês de março. No mês de março, o que aconteceu no Rio de Janeiro, que tentaram diminuir a mobilização do Rio, mas foi uma grande mobilização. Me fala qual a liderança política consegue mobilizar a massa como ele.
Pega o evento em Ribeirão Preto. Ah, mas é o agronegócio que adora o Bolsonaro. Então tá bom, vai onde consegue mobilizar. O presidente Bolsonaro é uma grande liderança e consegue mobilizar a massa. Essa massa, em algum momento, vai sentir o recado e vai começar a transmitir para as pessoas. E isso vai ser no horário, não no horário eleitoral, mas vai ser na campanha eleitoral. Por isso, abre o olho, a esquerda progressista tem que abrir o olho, porque a direita não está morta como queriam que estivesse. Ele está vivinho e está começando a indicar o caminho, caso ele não seja candidato a presidente. Bom, o João Belutti, é o seguinte, a última eleição presidencial foi decidida por 2 milhões de votos. Você fala 2 milhões de votos, ela foi decidida por 1 milhão de votos, porque 1 milhão para cá ou para lá mudaria o resultado da eleição. De lá para cá, claro que houve um desgaste natural do atual presidente, toda gestão traz desgaste, essa gestão está muito complicada, e o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, tem crescido bastante na sua popularidade. A direita, ela tem ainda um apelo muito grande, ou você acha que, na verdade, é o antagonismo a um dos dois candidatos que ainda é maior? Vamos dizer o seguinte, é 30% para um, 30% para outro e 40% contra os dois. Pode ser, viu, Capês? O que eu vejo é o Bolsonaro, na política, é uma espécie de pai da direita. A direita, usualmente, votava no PSDB por exclusão, mas as pesquisas recentes mostram que nem 15% da população se identifica como esquerda. O que a esquerda faz é dominar os grandes megafones da sociedade, imprensa, universidades, classe artística, esses vocalizadores, né, esses influenciadores, mas na população não tem esse apelo todo. E lembrando que o Bolsonaro foi tornado inelegível pela sua perigosíssima reunião com embaixadores, né, que o Tribunal Eleitoral entendeu que era uma coisa muito perigosa para a nossa gloriosa democracia. Ele foi tornado inelegível. E praticamente todo mundo que o Bolsonaro apoiou na eleição ganhou. Lembra? Senadores, né? Talvez a figura mais simbólica dessa seja o próprio Tarcísio, né? O Cláudio Castro, que não era exatamente do clã do Bolsonaro, mas também apoiou e ganhou, ou seja, ele tem muita força. O astronauta, né? O astronauta senador, com todas as ressalvas da forma que ele vem executando seu mandato, mas também ganhou, né? Do Márcio França estava em primeiro na pesquisa, até a última pesquisa, e o astronauta passou na frente e ganhou. O Bolsonaro é, de fato, um líder popular com o povo, ao contrário do Lula, que é um alegado líder popular que só faz eventos para plateias controladas. E ele, de fato, fez os sucessores, né? Ao contrário do Lula, que você vê quem que é o sucessor do Lula. É difícil dizer. Tem muito candidato. Agora, do Bolsonaro, ele de fato espalhou essas sementes. A direita está fortalecida e a direita entendeu que ela é maioria da população. As pesquisas dizem isso. A maioria das pessoas são de direita, se identificam, mas tem essa dificuldade, já que esses megafones, universidade, mídia e classe artística, são dominadas pela esquerda, que é essencialmente barulhenta e censuradora. É isso. Felipe Monteiro, qual a capacidade de transferência de voto de Bolsonaro? Esquerda é censuradora? Meu Deus do céu. Naturalmente censuradora. Que isso, cara? PL da censura, derrubar a rede social. Se isso não é censura, eu não sei o que é censura. PL da censura, isso nem foi votado ainda. Mas gostariam muito, né? Se votar, digo mais. Se votar, quem vai votar vai ser a população, né? Por meio do Congresso Nacional. Sim, de fato, vai ser pelos seus representantes. Agora, todos são... Não, para de falar negócio de censura aí, esquerda censura. Eu não sou censurador, pelo contrário. Ouço todo mundo. Uma rara e bela exceção. Eu diria que sou mais tolerante que todo mundo aqui em relação ao espaço de fala do outro, né? Até porque eu não interrompo ninguém nunca, mas sempre sou interrompido. Você sofre. O tempo inteiro, né? Agora, vamos lá, o Capês. Primeiro é o seguinte, claro que Bolsonaro é uma força política. Claro que Bolsonaro é uma liderança popular. Claro que Bolsonaro tem amplo apoio popular. Eu vi a última pesquisa recente sobre se a população se considera mais petista ou bolsonarista, né? Está empatado, né? Pouco mais de 30%, 32% se consideram bolsonaristas e 32% se consideram petistas, né? Ou seja, no contexto de polarização, né, o Bolsonaro realmente é uma força política e é uma força política popular, não é? E claro que por ser uma força política popular, ele tem total condição de conseguir influenciar o processo eleitoral, seja o processo eleitoral municipal, seja o processo eleitoral daqui a 2 anos, né, com as eleições presidenciais, caso ele não consiga se candidatar. E como ele está inabilitado por enquanto, né, até porque no Brasil a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, ainda mais daqui a 2 anos, né, ele pode indicar alguma pessoa e a pessoa que ele indicar, com toda certeza, tem propensão de transferir voto, né? Aí tem uma questão que eu queria colocar aqui, né? No meu modo de ver, né, a direita perde muito, né, com esse bolsonarismo, né?
Por quê? Porque eu entendo que se a direita realmente sair do bolsonarismo, né, ela vai sair da polarização que é odiosa para o Brasil. Vai ser da polarização de só achar que só tem duas alternativas para o Brasil, ficar entre o Bolsonaro e o petismo, né? Então, meu modo de ver, a direita tem que se colocar fora do Bolsonaro, de modo a realmente abarcar, Belucci, uma população que tem maioria de direita, sem sombra de dúvida, mas tem maioria de direita que não se sente como bolsonarista, né? Então, se a direita quiser ganhar as eleições daqui a 2 anos, e eu acho realmente, Ilcinho, que a direita realmente tem força, não morreu, sempre achei que a direita no Brasil é forte, né? Mas tem que ter projeto, né? Se ela realmente mostrar o projeto fora da polarização, fora do bolsonarismo, ela tem grande chance realmente de ganhar as eleições. Da mesma forma que a esquerda, se livrar do petismo, ela tem muito mais chance também de apresentar outro projeto de país e tem chance também de ganhar as eleições. É bom lembrar, 30% da população se considera bolsonarista e 30% se considera petista, tem 70% da população que não quer o Bolsonaro e 70% da população que não quer o lulismo, né? Ou seja, temos que pensar fora da polarização. Mas é fato que o Bolsonaro, de fato, é uma força política e tem total condição de influenciar as eleições presidenciais do próximo ano.